Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao ContaCast. É uma parceria do Conselho Regional de Contabilidade com o grupo CBN Belém, CBN Amazônia. E nesse dia de hoje, dia 16 de fevereiro, a gente está fazendo mais um episódio desse podcast em parceria. Junto com a gente aqui, professora Ivanete Campos, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade da Amazônia e presidente do Instituto Paraense da Mulher Contabilista. Tudo bem, Ivanete? Tudo bem. Olá. Agradeço, Ian, por essa oportunidade de estar aqui conversando hoje na CBN. Muito bom estar com você. Muito obrigado, Ivanete, por estar aqui com a gente, participando desse momento. E também, aqui do nosso lado, nosso querido Felipe Chama, vice-presidente da Federação do Comércio e presidente do Sindicato dos Atacadistas, que uma gratidão enorme de estar aqui com a gente, logo de cara aceitou esse convite. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Ian. É uma satisfação estar com vocês aqui. Para tratar de um tema realmente muito interessante e palpitante também, né? A gente tem uma realidade, Felipe e Ivanete, que conhecem muito bem essa área, um da área empresarial, o outro é uma excelente profissional da contabilidade, está com a gente há muito tempo nessa caminhada, que o Brasil ele tem uma carga tributária bem significativa, né? Essa é uma realidade que a gente vive. E ontem, até num debate, a gente estava tratando um pouco sobre isso, sobre a questão de reforma tributária, sobre a carga tributária do Brasil. E dentro dos estudos que a gente olha, que a gente analisa, a gente vê que essa carga tributária brasileira ela tem uma incidência muito mais forte no consumo do que na renda. E quando a gente fala de tributação aí sobre o consumo, não tem como deixar de fora um dos principais tributos que vão ali taxar essa consumação, que é o ICMS. E aqui no Pará a gente está vivendo sendo uma realidade que é uma mudança, uma majoração aí da alíquota do ICMS, saindo de 17% indo para 19%. E qual é esse impacto desse aumento do tributo aí do ICMS para o nosso dia a dia? Esse é o nosso tema de hoje, desse ContaCast, que a gente vai conversar de uma maneira bem diferente, uma maneira técnica mais descontraída, que a gente consiga levar esse conhecimento a todos vocês aí que estão do outro lado da telinha vendo a gente. E para a gente começar esse bate-papo, vou começar aqui com a Ivanete, para ela explicar para a gente um pouquinho o que é o ICMS, qual é a contextualização dele, para a gente poder dar uma situada geral. Perfeito, Ian. Bom, como você já fez uma contextualização, a questão da carga tributária brasileira, é bem elevada. E dentre os tributos que a gente tem nessa composição tributária, o ICMS realmente é de maior impacto, por ser, percentualmente, um dos tributos assim, que mais impactam na composição do preço, como você falou. Produtos que são para consumo. Então, no consumo, ele é bem efetivo. Então, quando a gente fala do ICMS, o que é o ICMS, gente? É um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. Então, aí a gente tem um nicho de mercadorias que vão impactar no nosso dia a dia, que é roupas, veículos, bebidas, alimentos, o próprio frete, que é o transporte que está ali trazendo as mercadorias para que sejam vendidas pelos estabelecimentos atacadistas ou varejistas. Então, a gente tem ali um nicho de produtos que vão ter esse imposto que está ali impactando no preço. E quando a gente fala do ICMS, aí pensa-se assim, mas quem é que vai ser impactado? São as indústrias, são os comércios ou é toda a população? Então, como ele é um imposto direcionado para o consumo, impacta ali naquela formação de preço, ele vai praticamente, vamos dizer assim, impactar em todos, em toda a cadeia, desde a indústria, o comércio, em alguns momentos serviço, porque utilizam às vezes materiais que têm tributação, e nós que estamos em casa, comprando ali no nosso dia a dia, nos supermercados, nas lojas de varejo, vamos também ser impactados. Então, é um imposto que está na cadeia, encerra no consumo, mas que está embutido em todos os preços que a gente tem de mercadorias existentes. Assim, geralzão falando, Legal, vamos ver estamos agora. Aqui esquentando aí. Vamos esquentar aqui, vamos ver aqui com o Felipe como é que é essa visão aí do empresário, em relação a essa incidência tributária sobre o consumo e especialmente do ICMS nessa composição de preço. Olha, um dos pleitos, ou melhor, alguns dos pleitos permanentes da Federação do Comércio são redução de carga tributária, simplificação dos impostos, redução de juros. Isso aqui é um princípio que nos norteia. Não é simplesmente fazer isso por fazer, é porque a gente acredita que isso pode surtir mais efeitos do que impostos altos. Então, a gente entende que o governo do Estado sentiu um impacto quando houve a redução no ano passado
das taxas sobre o ICMS. Provavelmente ele tinha uma expectativa, aquela redução não esperada impactou no orçamento e agora ele está querendo, de alguma forma, amenizar o impacto daquela redução. Bom, a gente entende o governo, mas a gente também não pode deixar de ver que isso vai redundar em aumento de preço. Em que nível? 2%? A gente pensa que é pouco, mas considerando que o primeiro semestre é sempre um semestre fraco de negócios, considerando que a gente está num momento de transição de governo, então que as expectativas são grandes, esse momento é um momento, vamos dizer, difícil de assimilar, difícil de aceitar. É baixo 2%? Aparentemente, mas já tem mais 17, com 2 é 19. Eu não quero que o governo pense que a federação está criticando ou sendo contrária à toa. Não, não é. É um impacto que é inevitável e ele sabe, eu tenho certeza. Ele não gostaria de ter, mas ele tem uma conta para administrar. Então, a gente entende a posição dele, mas a gente não pode deixar de ver a repercussão inevitável de aumento de preço, de alguma geração de inflação, de desdobramento de preço. Por exemplo, a gasolina sobe. A cesta básica não vai ser mexida. Mas a cesta básica, para chegar nos seus pontos, ela precisa do transporte. Então, o frete aumenta, passa para o arroz, cascata, feijão, da cadeia produtiva. Então, esse desdobramento precisa acontecer para a gente ter uma noção mais clara do impacto desse reajuste. Ivanete, como é que está essa realidade agora, né? A alíquota, a majoração vai para 19, como a gente colocou ainda, mas ainda não está em vigor hoje, né? Como é que está esse processo aí e a partir mais ou menos, a partir de quando a população ali no dia a dia vai começar a sentir esse impacto? Perfeito, Ian. Quando o Felipe fala da questão do governo, em virtude de algumas reduções de carga tributária, isso realmente foi o que levou essa iniciativa para o aumento, né? Combustível, energia, telecomunicações, até porque foi questionado assim, como o ICMS é um tributo que ele tem que tributar em cima da essencialidade, quanto mais essencial, menor a alíquota, então era algo que já era questionado muito tempo juridicamente, né? Por que comunicação 30%, né? Então nós temos uma tributação muito elevada. E o governo veio e faz a redução por meio de normativas, de leis que determinam. Com isso, com certeza, numa expectativa, o impacto de arrecadação seria menor, porque você está diminuindo a tributação nesses setores. E, por isso, justificativa do Estado é aumentar por conta dessa queda de arrecadação perante os cofres do governo do Estado, que a gente também não está aqui para medir, mas é uma justificativa que tem sentido por causa da conta que tem que fechar, né? Com isso, a norma saiu no final do ano passado e a perspectiva é que ela entre em vigor é agora dia 16 de março, com base na lei. Então, aí é que começam a surgir para a gente os impactos no setor contábil e no próprio setor empresarial. A partir do momento em que a gente sai de uma alíquota de 17 para 19, dentro do mês de março, então o mês de março vai ser um mês de partida. Eu vou ter aí 15 dias tributando a 17 e 15 dias tributando a 19. Então, que impacto tem? Preço, dentro de um mesmo mês, né? Nós temos aí os sistemas que precisam ser parametrizados, e aí envolve tanto o sistema do contribuinte, como o sistema nosso, profissionais da contabilidade, que temos que estar com esse sistema parametrizado. E aí, quando virar 15 para 16, como é que vai estar aí essa virada do sistema? Agora a gente sabe que a gente está tecnologicamente muito avançado, né? O sistema FASE tem programação para isso, mas os nossos empresários estão preparados? Eu não digo os grandes, porque eles têm uma estrutura interna legal, mas os pequenos, né? Com relação a essa estrutura de sistema, será que estão? Os escritórios contábeis já estão se preparando para essa apuração? Não vou dizer que a apuração vai mudar, porque não muda a apuração em si, mas é a questão mesmo técnica de você mudar de um dia para o outro a tributação especificamente. E aí o maior quesito, além de mudar assim, de um dia para o outro, é no meio da competência. No meio da competência. Do mês. Então isso vai ter um tratamento diferente aí para os contadores. Mas eu vou segurar essa pergunta aqui para poder falar com o Felipe. Como é que o comércio, né, os empresários de uma maneira geral estão vendo essa mudança, esse impacto em relação a isso, e o que a professora Ivanete colocou aqui para a gente também a parte operacional também. Já está tudo alinhado em relação a isso? Porque depois a gente entra
umas questões mais críticas aqui. Olha, eu posso te dizer uma coisa, com relação à parte operacional, é a menor preocupação do empresário. Pronto. Vou dizer por quê. Porque ele confia nos contadores, honestamente. Eu vejo isso entre os meus pares, é uma postura muito tranquila em relação aos profissionais com os quais eles trabalham, na sua grande maioria. Gente boa, competente, séria, que vai dar conta deste momento. A preocupação mesmo é o impacto deste aumento no preço da mercadoria. Porque o preço da mercadoria, muitas vezes, restringe o consumo. Sim. Então, na hora que você sobe um pouco mais o leite, porque ele era cesta básica, mas a gasolina subiu, aí ele sobe um pouquinho, aquele produto já freia o consumo. Aí você procura outros similares para compensar, ou diminui alguma coisa em cada, porque a gente tem que entender que o grosso da população tem um poder aquisitivo baixo. E, infelizmente, como nós estávamos comentando, vocês principalmente, é em cima de consumo o imposto. Sim. E reflete direto na classe mais baixa. Porque a realidade que a gente vê é uma realidade a curto prazo, né? Toda vez que a gente tem um aumento de tributação, um aumento da margem de preço do consumo, a gente tem uma desaceleração da economia. Sim. A economia ela dá uma regredida, dá uma travada porque está diretamente relacionado nesse sentido. E aí uma das grandes preocupações que a gente vê enquanto sociedade, na hora que a gente tem um aumento em relação à questão do ICMS, e como todo mundo já falou aqui, não é só esse aumento direto desses 2% a mais, que não é só 2%, a gente vai para uma alíquota de 19%, uma alíquota significativa para a população de maneira geral, a gente tem um efeito cascata por causa de frete, de combustível, etc, etc, etc. A preocupação hoje maior a gente... claro, cada um vai ter a liberdade, não quero te colocar numa sinuca de bico em relação a isso, Felipe, mas assim, a gente já começa a ver a partir de março agora já um aumento de fato nesses preços dos produtos, ou tem uma negociação de segurar isso um pouco e ver como é que o mercado vai se comportar, como é que está a visão de mercado em relação a isso? Olha, alguns produtos não tem como evitar que subam, eles vão ser impactados imediatamente. Sim. Outros você vai depender de sazonalidade. Por exemplo, aquele produto que está na safra provavelmente não vai ter reflexo imediato. Então o açaí está seguro ainda. A expectativa é que ele baixe. Ele é um produto isento, a gente vai ter isso. O açaí em si, o produto, mas ele tem o frete que está ali ligado. Tem o frete. Que é nesse ponto que o Felipe estava falando, né? Perfeito. Então, a gente tem que esperar chegar o momento, sabe? Fazer uma projeção de valores agora não é muito seguro, não. Tem tudo isso que a gente conversou, tem a mudança de governo que ainda está, vamos dizer, numa fase assim de conquista de confiança, e é importante que a população confie no nosso governo federal, não no estadual. Esse já conhece, já teve aprovação nas eleições. Certo. Mas o federal foi muito polarizado, então o clima ainda não amenizou, parece que a eleição. Ainda se vê muito nas redes sociais, se a eleição tivesse aí, nós já devíamos estar noutra fase. Então tem que passar isso e a gente cuidar do país. Vamos falar dos problemas do país e como resolvê-los. Quem foi que fez, quem é o responsável, passou. Vamos seguir. Porque isso ajuda a criar um ambiente melhor, a dar mais otimismo, até a superar dificuldades como essa de um reajuste de imposto. A coisa fica menor, porque já há um otimismo. Mas enquanto tiver esse clima assim meio assanhado, vai ficar difícil. Prematuro se posicionar, que você diz, né? É melhor, vamos esperar. Eu peço a Deus, juro, eu falo para vocês o seguinte, independente de direita ou de esquerda, mas que as coisas comecem a se acalmar, que a gente procure discutir projetos, soluções, coisas boas, coisas que alegrem a população, que animem. Isso aí. E esse assunto não anima muito, né? Porque quando aumenta o tributo, já fica todo mundo com medo. Antes de a gente continuar em relação a alguns pontos aqui, eu já fiz algumas anotações para poder tocar em algumas situações. Queria voltar um ponto ali, Vanessa, tu colocou ali a data exata, que dia 16 tem essa mudança de chave. E aí a gente tem
Claro, a ideia é levar toda essa conversa para a sociedade de uma maneira geral, mas a gente tem um público contábil gigantesco aqui com a gente. Chegou já algumas perguntinhas aqui, como é que vai ficar essa apuração aí em março? Qual é o cuidado que o empresário tem que ter? Que o Felipe já colocou assim, tem que confiar no contador. Já jogou a bola para a gente, né? E pode jogar, que a responsabilidade é nossa em relação a isso, mas qual é a dica aí de cuidado em relação a essa mudança de alíquota, o acompanhamento, para a gente poder fazer uma parte, responder um colega aqui que mandou mensagem? Perfeito. E antes de falar especificamente essa pergunta, como a gente sabe que a legislação sai, depois sai a regulamentação, a gente espera que assim seja olhado nesse momento de regulamentar esse prazo, que isso passe lá para 1º de abril. É dia da mentira, mas que seja verdade. Né? 1º de abril, em que sentido? Poxa, a lei saiu, ela vai entrar em vigor em março, mas a gente vai começar a partir da competência abril. Seria bem interessante, porque não mexeria nas competências, a gente conseguiria fechar março, legal, e depois trabalharia para fechar abril. Isso é aqui uma solicitação carinhosa, então, né? Para o secretário Renê, ele vai encaminhar para ele esse pedido aí. E aí, com isso, vamos lá. Olha só, quando o Felipe fala assim, vou jogar minha responsabilidade para os nossos contadores, porque eles estão capacitados, isso é excelente, Felipe, realmente isso é confiança. Só que a gente tem, dentro do que a gente estuda, do que a gente trabalha, uma questão importante chamada cadastro, né? Cadastro de produtos. Então, quando o Felipe diz que ainda não está tão preocupado, eu me preocupo um pouquinho, assim, na questão mesmo contábil. Por quê? A gente sabe que para você trocar, claro que os sistemas hoje eles são muito avançados, que você consegue dar comando depara, você troca tudo, isso roda legal. Então, está bem eficiente. Mas será que todos os sistemas desses contribuintes que vão ser impactados estão rodando dessa forma? É uma preocupação. O nosso parceiro de serviço, nosso até parceiro com do micro, sistema. Uma preocupação um pouco maior. Isso, com micro, né? Apesar deles pagarem tudo lá dentro do Simples Nacional, né? Mas tem alguns que são micros, por algum motivo específico, não conseguiram se enquadrar nesse sistema, eles estão hoje numa regra geral do lucro presumido, vamos dizer assim, e ele vai ser impactado nesta mudança de alíquota. Então, nesse sentido, o primeiro passo, cadastro de produto. Eu, quanto profissional da contabilidade, vou conversar com o meu cliente, vou logo reunir com eles, olha, a partir de março, até então, vamos ter uma mudança no dia 16 em diante, o CMS vai ser tributado a 19%. O que eu tenho que fazer? Verificar os meus produtos que já vão ter uma tributação na venda direta e já começar a programar. Tem programação para deixar tudo prontinho e depois só migrar no dia? Ok, ótimo. Ninguém vai ter problema, porque migra é legal. A situação é que quando eu viro 16 e a legislação diz que vai ser aplicado e a regulamentação sair 16, as minhas vendas, os meus pontos de venda, né, que seria lá a nota fiscal do consumidor, quando sai lá no nosso ponto de venda, ela já vai ter que sair com uma tributação de 19%. E nesse ponto é que é o cuidado. Então, a apuração para os escritórios contábeis não vai ter problema, porque vai chegar os documentos, notas fiscais eletrônicas, seja ela consumidor, seja ela comum, 55, ela vem para o escritório por meio do XML, a gente captura e apura. O problema é não vir corretamente do nosso cliente no dia 16 em diante. Aí preocupa. Então, nós temos que começar a trabalhar esse cadastro com carinho para que ele possa rodar lá. E aí também tem a questão da formação do preço, né? Sim. E aí, a partir desse momento, mesmo que faça a apuração posterior, um regulariza essa questão do substituição tributária, diferencial de alíquota, antecipados, né, que a gente tem, que o fronteira vai acontecer, então, passou na fronteira a partir dessa data, o cálculo que vai ser feito já vai ser com base nessa tributação. E aí, com certeza, vai aumentar o custo. Vai aumentar o preço. E aí tem um impacto no fluxo de caixa do empresário, porque essa antecipação vai ter uma diferenciação e vai ter uma majoração também em relação a isso. Exatamente, compatível com o porte de cada um, né? Sim, compatível. Nesse ponto é que tem que ser o alerta que a gente faz aí para os nossos colegas que estão nos ouvindo e fazendo as perguntas, justamente nesse ponto, que é principal. E aí fica a grande situação, é o momento do empresário, junto com o contador, se reunir, sim, preparar essas planilhas, fazer esse levantamento, porque tem um impacto direto no fluxo de caixa do empresário. Acaba parecendo até que a gente está sendo um pouco redundante em relação a isso, mas é um impacto direto para o empresário, porque quando a gente tem antecipação, o empresário paga esse imposto antes de fazer essa venda. E aí, na hora que a gente tem um aumento dessa alíquota, é o primeiro bolso que sente logo em relação a substituição tributária, né? Quando vem lá do outro estado, que vem cobrado já na nota fiscal,
Então, os nossos fornecedores, quando fizerem as notas a partir do dia 16 de março, que é a previsão da lei entrar em vigor, a gente já vai ter que calcular já a 19%, porque ele vai ter que calcular a alíquota interna para fazer o repasse para o Estado do Pará. Então, já vai vir produto aí para a gente com preço já elevado. E aí, para os nossos empresários fazerem a formação de preço, a partir do dia 16, já vai estar com esse impacto. Por isso que o Felipe pediu, vou esperar um pouquinho, né, Felipe? Com relação ao impacto em preço, eu acho que vocês já foram no supermercado e observaram vários setores, mas vamos falar de um setor, de leite. Aquele que está na promoção, a prateleira está quase vazia. Sim. 20 centavos às vezes é a diferença, 30 centavos. Então, vocês veem como a população dá importância para qualquer reajuste, para qualquer valor, a mais ou a menos. Principalmente a população mais baixa, da classe mais baixa, coitado, que tem um poder aquisitivo limitado. Ele faz questão dos centavos e não é por mesquinharia. É porque cada centavo economizado representa uma compra maior. Eu gosto de oferta, Felipe. Todo mundo. Quando eu vejo que o meu leite está baratinho lá, eu vou logo a gente tem um estoque lá, tem até a brincadeira que já corre para poder fazer um estoquezinho em relação a isso. Parece que 2% não é nada, mas a gente vê isso no supermercado, o reflexo. Né? Restringe a compra ou aumenta a compra? 20 centavos, 10 centavos. Eu quero levantar um ponto também, viu? Vamos lá, Ivana. Chegou mais uma pergunta aqui para ti, daqui a pouquinho. Tá, que a gente tem o seguinte, as vendas para não contribuinte. Porque hoje, se a gente for olhar a realidade do varejo, aqui nem tanto, mas se eu tenho uma operação interestadual, ou mesmo se eu compro de outro estado, e eu como consumidor final, mesmo não contribuinte, então como o ICMS é um imposto que vem por dentro, né, calculado por dentro do preço, aí nós temos aquela questão do nosso remetente já enviar para a gente também com essa majoração. Se antes vinha no preço 17, aquelas comprinhas via internet que a gente faz, né, adora comprar pela internet, aí já vai ter uma majoração, porque agora vai vir 19%. Porque vai ter que fazer o repasse lá de quem está vendendo para o Estado do Pará também com uma alíquota maior. Então, é só para também trazer esse outro impacto nas pessoas físicas aí que compram. Ivanete, chegou aqui algumas perguntas que vou tentar fazer um compilado aqui meio geralzão. A gente tem alguns estudantes escutando aqui a gente, vendo aí, participando, e pessoas que são um pouco leigas também em relação ao assunto. Certo. Tenta dar uma explicada aí, em poucas palavras, a substituição tributária. O pessoal entender um pouquinho aí. Mas por que está pagando? Porque o empresário vai pagar antes? Por que essa diferença? Olha, eu pensava que era só uma entrevista, não sabia que tinha desafios, porque isso é um desafio, né? Falar de substituição tributária assim. Desculpa, vou tentar. Diga, mas eu acho que é muito importante isso que você está fazendo. Essa pergunta é boa, esclarecer e mostrar como as coisas podem ser mais fáceis ou mais difíceis. Eu acho a substituição tributária até muitas vezes uma coisa maravilhosa. Simplifica o processo. Sim, né? Você colocou aqui, né? Ó, que ele colocou aqui, redução de carga tributária. Ainda não conseguimos, né? Ainda está elevando. Mas simplificação dos processos é um passo. A substituição tributária ela é uma a gente tem um custo de burocracia no Brasil muito grande, né? Sim, então vamos tentar aqui falar em poucas palavras a substituição tributária. Regra geral, quando a gente compra um produto de um fornecedor nosso, a indústria, vamos falar de uma indústria vendendo para um distribuidor, né? A indústria, quando ela emite a nota, ela vai calcular o ICMS dela, porque todo estabelecimento comercial tem que pagar um imposto que é o ICMS, porque ele incide na circulação da mercadoria. Tem alguns que têm benefício, mas aqui vamos falar de uma regra geral, né? Então, a indústria vai e paga o seu imposto na sua nota. Regra geral, quando ela vende para o distribuidor ou para o varejo, quando fazer sua venda, ele vai também calcular o ICMS, e como o ICMS a gente chama que é o imposto não cumulativo, quer ser não cumulativo, você poder abater daquela sua venda o valor que você pagou na compra. Isso é importante, né? Porque você reduz aqui no finalzinho a tributação. E cada um paga o seu. Eu me aproveito do crédito da indústria, e quando eu for pagar o meu, eu pago só a diferença. Assim. Isso. Claro, sob um preço de venda, mas é como se fosse uma diferença. Isso, regime normal, tá? Cada um embutindo no seu custo e fazendo a venda. Quando a gente fala de substituição tributária, já muda. Por quê? O meu fornecedor, que pode ser a indústria, o importador, o distribuidor, ele assume essa responsabilidade perante o governo. Então, por exemplo, mercadoria vem lá de São Paulo para o Pará. Né? Vem a 7% de lá, e quando chega aqui no nosso território, ele teria que mandar para a gente os 19, que é a partir de março, né? Hoje 17, a partir de março 19, mas como? Ele vai ter que calcular, a gente chama de margem de agregação. É uma margem de lucro
definida pelo governo federal, por meio do CONFAS, protocolos entre os estados, eles fazem uma estimativa com base nas associações, federações de cada estado, para pegar média de preço, e com base nessa média, eles colocam, na média ponderada, eles colocam uma margem de valor agregado. Então, não é pelo custo, né? Às vezes essa média é meio otimista. Sim, às vezes ela é para cima, né? Então, ela vem lá, né, do fornecedor pelo preço de custo, mas ele tem que agregar esse valor, né, que seria um lucro calculado pelo governo, e em cima desse valor, já com lucro, ele calcularia o nosso imposto que vem aqui para o estado do Pará, 19% a partir de março. Aí essa diferençazinha aí já vem dentro da nota. Então, a gente que está comprando, né, os atacadistas, varejistas que estão comprando lá de fora, já vão ter que pagar a mercadoria já com todo o ICMS embutido da cadeia até o consumidor final. Isso. E então, ocorre uma antecipação. Antecipação antes de vender. E aí, como você falou, o fluxo de caixa, né? Se for à vista, já pensou uma compra à vista, por conseguir um preço bom, mas o imposto já está todo embutido ali. Isso já gerou muita polêmica. Antes de vender, você paga imposto de circulação. Quer dizer, não circulou no teu momento, mas tu passa. Mas eu acho, honestamente, em certas situações, até melhor. Mais tranquilo. Eu acho que a cadeia em si, porque o atacadista recebe, pagou isso, o varejista já não vai mais pagar. Sim. Simplificou ali aquele processo, né? E muitas vezes, em algumas taxas, não são taxas assim muito altas. Algumas são, mas outras não, outras estão compatíveis. Cesta básica, por exemplo, vale a pena, porque alivia o processo, resolver isso ali. Não é? Perfeito. Até para fiscalização fica mais fácil. Sim. Né? Tem tudo o acompanhamento em relação a isso. E como a Ivonete colocou aqui também, na hora que eu fiz a brincadeira do açaí, ela levantou logo lá, é isento. A gente tem uma outra situação que acaba gerando às vezes uma complexidade, mas hoje os sistemas já estão muito mais preparados em relação a isso, porque a gente ainda tinha uma situação às vezes de enquadramento, né? Às vezes de tributar o que não deveria, então tem um produto que deveria caracterizar de uma maneira diferente, muito então tinha uma bem. discussão em relação a isso. Hoje está mais tranquilo. Não, mas muito bem você tocar nesse ponto, Ian, porque ainda existe essa confusão, e aí é um alerta que eu faço para os colegas aí que estão ouvindo a gente, né, nossos colegas contadores nesse ponto. Porque assim, nós temos muitos produtos com substituição tributária. Quando vem da nota lá de fora, que vem cobrado na nota, ok, identifica rápido, o sistema já vem com a informação, quando a gente captura os dados, já vem com essa informação da substituição tributária na nota. O problema é quando ele vem com antecipado de entrada. O meu fornecedor vende para mim normal, veio 7 ou 12 lá da tributação do Estado que originou a operação, e quando chega aqui a gente gera na fronteira o antecipado de entrada. Então a gente chama que é um cálculo por fora. A metodologia é a mesma. Vou pegar o valor, vou colocar a margem de agregação, vou calcular. O método é o mesmo, só que a guia é gerada por fora, não vem na nota. E é a preocupação. Quando vai para o sistema, estão capturando como uma tributação normal? Porque se eu entro normal no meu cadastro, é importante a gente avaliar nosso cadastro, quando eu vendo, como é que vai sair? Normal. Porque o sistema não foi parametrizado para enxergar aquele produto como substituição tributária. Então, esse é um cuidado também. Que acaba que quando ele vende, tributa de novo e acaba pagando 2 vezes. Às vezes é aí que o ônus aí sobe, complica. Entendeu? E aí, nisso aí, surge uma outra frasezinha aqui, muito conhecida tanto pelos empresários quanto pelos contadores, que é recuperação de crédito, né? Nessa hora aí, acontecem algumas situações que pagar mais. O crédito é bom porque reduz, né? Isso. E aí como é que fica essa visão aí da recuperação de crédito para o empresário, para o contador, para a gente poder ir avançando aqui em outros pontos? Está chegando algumas outras perguntinhas aqui. Olha, eu, graças a Deus, não tenho tido muito problema nessa área, então não estou bem atualizado. Nem tenho ouvido muita reclamação. Ouvi muita reclamação um tempo quando tinha o caminhão era preso desses postos e só liberava o caminhão depois que pagassem. E ficava às vezes 2, 3 dias e às vezes não havia nem motivo, era algum erro, às vezes um códigozinho gerava esse impasse, mas ultimamente está meio tranquilo. Está mais tranquilo.
Bom, Ian, recuperação de crédito. Crédito é uma palavra assim valiosa, né? Valiosa para o empresário, para o fisco não muito, porque o fisco diz, mas por que crédito? Vamos verificar se esse crédito tem validade, né? Mas para o profissional da contabilidade, junto com os empresários, crédito é muito bom. Por que o crédito é bom? Porque do ICMS principalmente. Quando nós estamos falando de um imposto não cumulativo, tudo que eu conseguir tomar de crédito, eu consigo diminuir a minha tributação. Então, mercadorias totalmente tributadas, eu tenho crédito do meu frete que vem, eu tenho crédito da mercadoria que entra, né, para poder a empresa revender. Nós temos uma modalidade de fronteira chamada antecipado especial, que é uma outra modalidade que surge, que você tem que pagar, que não tem margem de agregação, mas você gera essa expectativa de receita para o fisco, e aí eu tenho que ter essa preocupação de pegar esse valor e me apropriar na escrita para poder diminuir a minha tributação. Mas no exemplo que eu te falei, dele estar emitindo nota errada, né, porque ele não se preocupou em dizer que era uma mercadoria com ST, antecipado ST, aí ele gerou a nota e tributou. Saiu tributada. Como é que eu recupero? Aí tem que fazer um levantamento. Se for um valor irrisório do mês, eu aproprio no próprio mês. Mas se for coisa que vem se acumulando ao longo do tempo, recomenda-se criar um processinho e solicitar para fiscalização aí esse crédito para você poder utilizar depois. Mas recupera. 5 anos, né? Para poder ter esse crédito de volta. Tem que acompanhar para não ter essa prescrição, essa perda, tudo um acompanhamento em relação a isso. Chegam umas perguntas assim mais cabeludinhas aqui, que a gente tem que ver como é que a gente vai colocar para não colocar ninguém em sinuca de bico aqui, né? Isso aí é justo, mas que estratégias aí, em resumo assim, que estratégias a gente poderia ter a médio e longo prazo ali para talvez diminuir esse impacto desses 19% da tributação sobre o consumo e como hoje os empresários estão trabalhando em relação a isso, talvez para negociar essa alíquota que a gente tem. Eu disse que é delicado aqui, tentei segurar aqui. Para baixar preço, independente de ser porque se aumentou um imposto, mas no caso é por conta disso, para baixar preço é oferta. Quanto maior a oferta, mais chances de cair o preço você tem. Então, o que a gente espera é que a economia comece a responder, que ela seja estimulada a crescer, que ela encontre um ambiente favorável. Porque tem coisas que estão na mão do comerciante, mas tem coisas que estão na mão da sociedade, da política. E eu volto a dizer, há pouco eu falei sobre isso, sobre um ambiente no país. Se tiver um ambiente de otimismo, de euforia, de grandes expectativas, a coisa fica bem melhor de trabalhar. Então você vai produzir, você vai imaginar que hoje você tem um comércio, amanhã tu podes abrir uma filial, porque tu estás ganhando dinheiro, teus funcionários estão sendo bem pagos, tu está pagando teus impostos, tu está pagando, se for o caso, um aluguel, tu pensas em crescer. Agora, se o ambiente não é favorável, você vai conduzindo assim, empurrando com a barriga. Ou fazendo só o normal. E olha, o comerciante, eu sei que talvez nem seja o tema, mas é importante dizer isso. Fica à vontade. O fato de você querer crescer, de você avançar, não é uma atitude egoística. É uma realização profissional, como em qualquer outra área. Porque chega um ponto em que você tem um nível de ganho que não vai te proporcionar muito mais riqueza, não vai te proporcionar muito mais produtos. Você vai comprar um carro, depois vai comprar outro. Não, mas você gosta daquele... É o teu trabalho. Então você vai abrindo filiais, vai abrindo outros negócios. E isso é bom para a sociedade, porque não é todo mundo que consegue organizar uma empresa. Não é todo mundo que, por algum motivo, desponta. E isso é saudável para a empresa, porque o governo está aí para regular os excessos. Cabe a esse o papel do governo, é esse o papel. Segura aqui, peraí, vamos equilibrar. Olha, aqui a sociedade está precisando mais nessa área, vamos de alguma forma, transferir um pouco de recurso, através até de impostos, de sei lá. Mas o fato é não tirar o ânimo de quem quer produzir. Perfeito, cara. E aí tem uma realidade que a gente vive agora,
que a gente está acompanhando em relação a isso como um todo, que a gente está passando por uma mudança, uma possível mudança de tributação, né? E uma das coisas que estão arroladas nesse processo como um todo é também a questão do ICMS, sim, né? Sim. A gente tem ali basicamente duas PECs, né? Não, a gente tem duas PECs que estão mais encaminhadas no Congresso em relação à reforma tributária. E as duas passam por tributações vinculadas ao consumo, né? PEC 45 e a PEC 110, onde elas criam ali um imposto sobre bens e serviços, ou a contribuição sobre bens e serviços. E em todas essas duas, uma incluindo 5 tributos, outra incluindo 7, se eu não me engano, tributos, se a memória não me falhar agora, todas estão colocando o ICMS por dentro em relação a isso, numa discussão muito ampla. A ideia é assim... União e estados, né? Porque isso vai impactar, né? Vai impactar em tudo, né? E aí a grande ideia é isso. A gente está vivenciando hoje essa mudança de alíquota de ICMS. A gente está vivenciando hoje essa majoração. Claro, é muito prematuro falar de alguma coisa em relação a isso, mas pela tua visão aqui de profissional contábil, pelo que tu conhece, e pela tua visão de empresário, pela federação, de que maneira isso pode mudar essa relação de tributação no consumo e como é que tu vê como ficaria a questão do ICMS, relações que ele deixaria de existir, né, e passaria a compor uma base de uma nova tributação? O que acontece, Ian? Essas propostas de reforma, eles impactam muito o PIS, COFINS, né, e o próprio ICMS dentro dessa análise toda. Até o IPI também estaria aí no jogo, dependendo da situação das indústrias. E eu já li comentários que dentro do IVA, que é um dos mais, da sistemática, que eles estão mais olhando, né, com carinho, é você colocar o valor agregado dentro de um percentual definido pela União. Já ouvi comentários que a intenção também de agregar algo mais com o ICMS. Aí eu me pergunto, até que ponto que poderia ser simplificado por meio dessas mudanças, poderia ficar complexo novamente se a gente tiver que agregar de novo para poder fazer uma distribuição para os estados de acordo com o que eles determinam. Então, algo que eu já li nessa linha de pensamento. Penso eu assim, se a gente faz uma sistemática global, isso falando para a gente, profissional da contabilidade, e para os empresários, colocando uma tributação única, né, no valor agregado, e isso a gente repassar para o consumo de forma geral, simplificaria muito, né? Dependendo do percentual que eles forem trabalhar, que agregasse essas contribuições federais e os estaduais, porque tem um repasse para os municípios, porque precisam de arrecadação, tem um repasse para o Estado, para poder também manter o custo dos estados. Então, se tiver um equilíbrio, acho que para nós seria interessante, tá? Muito interessante esse tipo de reforma. A partir do momento em que tem perspectiva de começar a agregar, cada estado vir determinar quanto de percentual aumentaria desse agregado geral, aí eu já começo a me preocupar se não vem de novo burocracia para a gente, porque o nosso problema hoje, como disse Felipe, redução de carga tributária. Então, se a proposta da reforma traz uma redução, ótimo. E simplificação de processo. Então, se eu tenho uma única tributação federal, e isso já, igual a substituição tributária, né, já está tudo pago, a gente já pode vender tranquilo. Claro que a tributação seria lá na venda, mas repassando geral. Também estaria ótimo. O problema é quando começam a surgir dentro disso outras ramificações, que aí eu vejo que pode complicar. Olha, sobre reforma tributária, a gente vem acompanhando há algum tempo isso. Eu já vi algumas que nem foram e pararam. Agora tem essas duas. Eu posso te afiançar uma coisa. A Federação do Comércio é ligada à CNC, a Confederação Nacional do Comércio. E a Confederação Nacional do Comércio tem uma equipe que acompanha isso diariamente. Ela precisa acompanhar isso. Então, a gente vai trabalhar norteado por aqueles dois princípios, seja qual for das duas opções, ou uma terceira que possa vir. A gente entende que quanto menor o peso para a sociedade, melhor para ela também. E melhor para a nossa economia. Recursos, tem um ponto que ele está citando, Felipe, eu acho importante a gente trazer, porque quando a gente fala, que você falou ainda agora há pouco, o que isso está impactando? Custo, né? A gente está vendo que está havendo um aumento de tributação nessa nossa conversa de hoje. Tirando a reforma, né, que a gente quer que a reforma venha melhor, né? Aí a gente vê em preço, mas o que isso impacta? Ele falou uma coisa bem legal, que eu gostei que o Felipe falou, volume de venda. Eu faço oferta, eu adoro oferta, Felipe, e a gente realmente vê que quando tem uma oferta, para quem tem um poder aquisitivo que não é tão alto, cada centavo impacta. Se eu aumento, mesmo que seja centavo de cesta básica, por exemplo,
dizem que não vai ter um aumento, mas eu já fiz uns cálculos e estou vendo um aumentozinho mínimo, mas tá. Então, aquele aumento mínimo, ele pode se tornar grande para quem tem uma renda baixa. E as empresas, né, que estão ali nesse fogaréu, né, para poder desenvolver isso, um impacto maior, porque a partir do momento em que eu consigo fazer volume, o Felipe falou, várias filiais, vou abrindo filiais, se eu tiver com uma economia boa, né, aí eu consigo dar emprego, eu consigo dar renda, consigo que essas famílias consigam comprar aquele produto que eu estou colocando na prateleira com um volume maior, e aí a economia vai girando. Vai girando, e exato. se isso vem num gargalo tributário, principalmente, aí realmente complica, né, minha opinião. Às vezes a gente tem uma situação diferente, né, até utópica, quando às vezes o governante, o executivo de uma maneira geral, ele coloca uma majoração em relação a um tributo com o princípio de ter uma maior arrecadação, né? Melhorar a receita pública de uma maneira geral. Sim. Só que a gente tem, na maioria das vezes, é um exemplo só, né? Quando tu aumenta alguma tributação de uma maneira excessiva, a população de uma maneira geral, ela tende a quê? Reduzir o consumo, consumir o essencial. E esse recurso ele fica mais guardado, ele fica restrito. Escassez, isso, né? Começa a vir. É porque tem um medo, né? Gera aquela preocupação. Na hora que tu tem uma diminuição, as experiências recentes que a gente tem de diminuição de tributos em relação a qualquer linha que possa existir em relação a isso, tu tem uma tendência do mercado consumir mais, porque está mais barato, vou aproveitar aquela situação. Na hora que ele consome mais, a economia gira de uma maneira maior e, consequentemente, tu tem o quê? Uma maior arrecadação de tributos porque faturou mais. Então, uma linha que tem que ser muito bem estudada, porque, assim, nem sempre, e os artigos científicos mostram isso, os estudos mostram isso, no mundo inteiro, que nem sempre o quê? A redução do tributo vai diminuir a arrecadação. A redução do tributo, muitas vezes, pode aumentar a arrecadação. Você aumenta a base para poder fazer isso. Agora, o Simples Nacional é um exemplo disso, né? O que é diferente de liberação de crédito. Quando a gente fala de liberação de crédito, tu aumenta o consumo, mas tu aumenta um consumo com endividamento. Exatamente. Que são relações completamente diferentes. Então, quando a gente fala aqui em o aumento do ICMS, o impacto do aumento do ICMS no dia a dia, a gente tem uma interrogação social na hora de falar isso. Por quê? A gente tem uma tendência de um aumento do valor dos produtos de uma maneira geral e um risco da população diminuir o consumo. Diminuir o consumo e automaticamente os mercados vão ficar... O mercado pode ficar mais restrito em relação a isso. Então, é uma linha muito tênue em relação a isso tudo, porque assim, um dos pontos que eu anotei aqui, eu não esqueci, tá, Ivanete? Um dos bases do ICMS, do tributo, do princípio constitucional tributário de uma maneira geral, é falar sobre essencialidade. E a gente tem uma distorção muito grande quando a gente fala de tributos e essencialidade. Por quê? Claro, com certeza, alguns tipos de produtos, devido à sua não essencialidade ou até questões de saúde, muitas vezes eles precisam ter uma maior tributação em relação a isso. Cigarro. Mas a gente um exemplo, o cigarro. Agora a gente tem uma realidade, ano passado, muito maior, teve uma diminuição significativa em relação a alguns produtos, como a questão do combustível, questão da comunicação. A comunicação é um ponto favorável demais. Mas a gente ainda tem uma quantidade significativa de alguns produtos que são essenciais, alguns serviços que são essenciais, que a gente ainda tem uma majoração de tributos, né? E aí, como é que isso pode ser adequado em relação a isso? Quais são as realidades que a gente tem que pode estar sendo negociadas também em relação a esse sentido, até para a gente pedir uma ajuda para o FEComércio aqui. Você fala com relação ao governo. Quer falar, Felipe? Não, pode falar. Não, porque assim, quando a gente fala de tributo, é algo que a gente não consegue negociar. É uma variável externa às empresas, né? São políticas públicas que precisam ser feitas, inclusive, com essa arrecadação. Então, a gente consegue fazer pressão. A gente consegue fazer pressão para poder tentar melhorar os processos. Mas uma redução especificamente não. O que pode vir a ter, e até ainda é delicado a gente falar, é incentivos fiscais, benefícios, isenções, né? Ou então, como nós temos a cesta básica, os nossos produtos que têm o benefício lá com uma carga tributária de 7%, isso realmente não foi alterado. Que é um outro ponto que a gente podia aumentar esses produtos da cesta básica, incluir mais produtos do que existem hoje. Isso, que realmente a gente vê como necessário para a população de baixa renda, para a população como um todo, porque são produtos essenciais e que o volume deles é grande, né? Porque são produtos que realmente eles circulam com maior facilidade, porque são necessários para a nossa sobrevivência. Então, neste ponto que eu vejo que a gente pode tentar aí, é ver se aumenta, de repente, alguns produtos que entram na cesta básica. Não entrou ali o álcool, as luvas, as máscaras, porque foi período de pandemia, então isso pode ser realmente revisto. Eu penso, por um lado, como governo, não sendo governo, ele precisa de receita. Sim.
O ICMS, salvo engano, representa 49% da receita do Estado. É um bom número já, né? É significativo. Você já trabalhou um bocado, já espremeu um bocado ali, né? Vamos pensar em outras fontes, vamos procurar. Eu fico pensando nos nossos minerais. Não se exporta imposto, isenta-se o imposto de minerais. Que é um outro problema que a gente não tem compensação, né? Pois é, essa compensação veio na marra. Quase uma live depois, de novo. É outro podcast. Sim, já é outro podcast. Aí, será que a gente não consegue alcançar isso? Será que a gente, sendo o segundo ou terceiro estado superavitário do país, sem receita de uma coisa que vai acabar? Em algum momento, o mineral vai acabar. Sim. E a gente vai ficar só com as mazelas? Essa questão da exportação realmente então, é bem complexa. Eu fico pensando, será que nesse momento agora de mudança de governo, de análise de uma nova política tributária, a gente não consegue encaixar alguma coisa que beneficie estados como o nosso, que dão superávit ao Brasil? Poxa, foi quase que chorando décadas para poder ter a compensação da Lei Candir. Tem que ser assim. E olha, o estado do Pará tem o quê? 8 milhões de habitantes. Uns 40% desses 8 milhões, ou mais talvez, é migrante. Migrantes que vieram com os projetos que aqui se instalaram. Sul do Pará, né? E pelas estradas também que foram abertas. E muitos desses projetos beneficiaram o Brasil, mas deixaram mazelas para a gente. E como a gente resolveu esses problemas? Com os nossos impostos. E aí, o governo federal fez um benefício para o país, mas deixou um problema para a gente resolver com a nossa receita. Então, acho que a gente tem alguns argumentos muito fortes para levar lá para o Congresso e tentar pleitear alguma compensação por esses minérios que estão indo para fora do país e que vão acabar e que tanto beneficiam o Brasil e pouco ajudam, né, esse Estado a sair de uma pobreza. Um Estado rico com uma população pobre. Nós temos que mudar esse cenário. Então, eu acho que o ICMS já está no limite. Vamos pensar em outras coisas que possam dar receita para o governo e que possam tirar essa população dessa pobreza imerecida. Triste. Está sufocando, né? É um trabalho em conjunto de toda a sociedade, as federações, os profissionais liberais, nossos tributaristas, os nossos tributaristas, que a gente tem que estar batendo nessa tecla para poder não deixar o negócio adormecido, né? E conseguir lutar por melhorias para a gente crescer enquanto economia e, principalmente, crescer de uma maneira sustentável, que é o mais importante. E parece que a hora passa voando aqui. Poxa, foi muito bom. Tá foi muito bom. Chegando aqui já nas nossas retas finais aqui de pontuação. Ainda ficou aqui um pessoal me perguntando, pedindo para te explicar um pouquinho mais sobre a questão da essencialidade ali, como é que é esse conceito de essencialidade. E eu queria te deixar essa deixa aí. E já na tua deixa a gente ir para os nossos agradecimentos, já ir para os nossos... Só um minutinho. É muito bom ter uma professora, né? É maravilhoso ouvir. Pode perguntar à vontade. Conhecimento, assim, é uma riqueza maravilhosa. Parabéns. Uma benção. Obrigada. Bom, olha só, falar em essencialidade é meio complexo, por isso que isso é muito subjetivo. Porque o que é essencial para a Ivonete não pode não ser para o Ian, pode não ser para o Felipe. Mas nessa questão, os governos... Governo, né? E pode não ser para o governo. Mas aí eu entendo que aí vem os especialistas do governo, os tributaristas do governo, que tem que olhar o quê? O que é essencial para a maioria. No caso, para a população. Por isso que nós temos incentivo da cesta básica. Por quê? É o maior consumo da sociedade como um todo. Aqueles bens que não são acessíveis pelo preço a alguma classe da sociedade, eles não podem ser considerados como essenciais. Eu posso dizer para mim que eu adoro perfume, quero usar perfume. Para mim pode ser uma coisa essencial porque eu gosto de usar. Mas esse bem em si, ele é essencial para a minha sobrevivência em si? Como pessoa?
Então, a essencialidade da nossa natureza. Eu preciso me alimentar. Tomar leite, comer ovos, comer proteínas. Então, nesse sentido, eu olho que a essencialidade é nesse ponto. Aquilo que é mais necessário para que uma sociedade possa se sustentar. Esses outros bens a gente vai conseguindo com o trabalho e aí vai. Aí por isso que a tributação é maior. E hoje essa questão da essencialidade ela é definida, então, de fato, pelo governo. Sim, o governo, quando ele analisa, ele tem que pensar de que forma um produto vai ser tributado e o que a tributação desse produto vai impactar na sociedade. Olhar sempre o coletivo ao invés do individual. E como muda esse critério de essencialidade? Como é que é não essa tem, situação? assim, Não dentro tem Claro, não vou te dizer porque eu não sou diretamente ligada a essa parte da essência jurídica, né? Mas aí, é por isso que quando a gente vê o estudo, a subjetividade do tema. Então, os grandes tributaristas podem, através de suas teses, de suas doutrinas, até influenciar os governos, porque eles podem colocar, como agora aconteceu, vamos falar da telecomunicação. Então, já é uma briga de muito tempo. Gente, nós não conseguimos viver sem celular, sem internet, porque a comunicação tributada a 30% igual a um bem supérfluo. Então, foram várias doutrinas, vários estudos, várias ações relativas ao governo para poder diminuir. Aí o governo, analisando, chegou a um consenso que realmente não teria como manter. E foi quando veio editado as leis para poder baixar, e é proibido agora aumentar acima da nossa alíquota interna, né? Então vai ter um aumento também, né? De 17 para 19. Por causa da alíquota interna. Mas assim, Ian, só para poder deixar uma coisa bem objetiva, não existem critérios dentro da legislação. Olha, para ser essencial é isso, isso, isso. Objetividade não tem, é subjetivo. É uma análise. A análise tem que ser feita quando for tomar uma decisão de aumentar ou não um tributo. Perfeito, Ivonete. A gente indo para as nossas finalmente aqui, deixando já os nossos agradecimentos para todo mundo. O pessoal começou uma obra aqui, mas a gente está no finalmente, já está encerrando. Quem sabe faz ao vivo, né? E, Felipe, já deixo um agradecimento enorme à FEComércio em teu nome por ter aceitado esse bate-papo. A FEComércio tem sido uma parceira gigantesca do Conselho Regional de Contabilidade e de toda a classe contábil aqui paraense. Então, em teu nome, quero agradecer à FEComércio e deixar aí aberto para poder você fazer as suas considerações finais. Ivanete, foi muito bom estar aqui com vocês, conversar sobre esse tema. É um tema que atinge diretamente a todos os cidadãos do estado do Pará, né? E acho que a gente conseguiu dar um panorama da situação dessa alteração em termos de maior recolhimento de ICMS. Eu espero que o impacto não seja tão grande. Eu peço a Deus que isso aí seja administrável, mas que a gente encontre outras fontes de receitas para que o governo do estado possa ter um alívio nas suas contas e distribuir melhor as riquezas entre os habitantes do nosso estado. Obrigado, Felipe. Ivonete, parceira de longas datas aí, prazer enorme sempre estar com você. Sempre como o Felipe colocou aqui, sempre é uma aula estar do seu lado, e eu acho que as pessoas conseguiram perguntar bastante, acho que conseguiram ter um bom entendimento geral aí sobre o ICMS, que não é um tributo tão simples ali, nem dos contadores tanto entenderem, mas a sociedade de uma maneira geral. Então já deixo o meu agradecimento a você, já de parabenizar novamente aí por estar à frente do Instituto Paraense da Mulher Contabilista, que vai ter uma programação já especial agora em março. Deixar tu fazer tuas considerações. Ian, obrigada pelo convite. Vou pegar só deixa final para depois dar o meu agradecimento. Em março a gente tem o nosso evento da Mulher Contabilista e a gente vai estar junto aí nessas ações para poder motivar as mulheres aí a se manter firme, né, na luta. Quando a gente fala assim, eu agradecendo enquanto professora, você está falando de ser professora, é sempre bom a gente passar esse conhecimento, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de realmente mostrar que esse impacto que a gente está falando do dia a dia, ele pode acontecer, sim, em todas as famílias que estão na sociedade, mas a gente espera que as empresas consigam se manter, porque a gente precisa das empresas no mercado, e que o governo realmente consiga aí adequar. E o meu pedido final é que isso fique lá para abril, para deixar o mês de março a gente conseguir equalizar aí esse mês completamente e poder conseguir, a partir de abril, fazer essa nossa obra. Mas muito obrigada. Pode ser um movimento nosso, em conjunto, FEComércio com o Conselho. Com certeza. Uma eu apoio integralmente. Já vai ser uma ação concreta nossa daqui, então. Tu vês, uma prova cabal de que pode confiar no contador, ela deu a solução. Pronto, já deu a solução. Pronto, eu acho que é uma solução tranquila, pelo menos em relação e viável. Eu acredito que não haja empecilho para isso, né?
Meus amigos, muito obrigado pela audiência, pela participação, pela interação de vocês aqui nesse ContaCast. Essa é uma parceria do Conselho Regional de Contabilidade junto com o Grupo CBN, aqui com a Rádio CBN Amazônia. Quero deixar o meu agradecimento à Ivanete, meu agradecimento ao Felipe por terem aceitado esse convite e convidar vocês a participarem aqui sempre com a gente aqui do ContaCast e poder seguir aí o canal da CBN, seguir o canal do CRC do Pará e compartilhar essa live aí para toda a nossa sociedade, para a gente poder cada vez mais levar esse conhecimento e essa discussão sobre esses diversos temas que a gente trata relacionados aqui à economia, negócios, contabilidade e a todos os temas que são essenciais para a nossa sociedade. Muito obrigado e até a próxima.